Você já fez uma lista de metas em janeiro e quando chegou lá por março, você não lembrava nem o que você tinha escrito nela e muito menos onde que estava essa lista? Independente do momento em que a gente está fazendo isso, quando a gente define metas, a gente está querendo organizar a nossa vida. É comum que a gente faça isso principalmente perto de aniversário ou na virada do ano e a gente tenta organizar as coisas para a gente conseguir melhorar a nossa vida. E a gente faz isso a partir de uma estrutura bem simples. A gente para um momento, reflete um pouquinho, vê tudo que está dando errado na nossa vida ou vê tudo que a gente gostaria de melhorar e faz uma lista de tópicos. E esses tópicos são as nossas metas, o que a gente quer mudar, o que a gente quer reorganizar. E só o fato da gente fazer essa lista já faz com que a gente se sinta um pouquinho melhor. Porque, afinal de contas, eu estou parando, analisando, vou fazer uma sequência de tópicos do que eu vou trabalhar. Isso gera uma sensação de organização. Com essa sensação de organização vai vir uma falsa sensação de controle, porque, afinal de contas, se eu estou de olho em tudo, eu sei o que eu tenho que fazer. Então a gente tem a sensação de que a gente recobrou o controle das coisas e que agora a vida vai andar. O problema é que a gente tem essa sensação sem que nada tenha sido organizado de verdade, porque, afinal de contas, a única coisa que a gente fez foi uma lista. Então essa lista de metas que a gente faz, ela dá uma sensação de organização antes mesmo que alguma coisa tenha sido organizada. E isso é uma armadilha bem perspicaz. Quando a gente para pensar nessas metas, a gente colocou tudo que a gente quer organizar. Se tudo está na lista de metas, quer dizer que tudo é importante. E se tudo isso é importante, a gente não vai querer deixar nada de lado. Então a gente pegou todos os nossos problemas, colocou todos eles em uma lista e tudo isso virou meta. A questão é que se tudo virou meta, é porque tudo é importante. Se tudo é importante, eu não vou querer largar nenhuma dessas coisas, porque afinal de contas elas são importantes. Então, na tentativa de fazer tudo, nada vai ficar bom. Daí a gente tem que aceitar uma verdade bem triste, que é, ou eu vou fazer tudo mal feito, ou eu não vou fazer tudo para dar atenção para alguma coisa. A questão é que com isso a gente tem uma sensação de fracasso muito grande. Por quê? Poxa, tô tentando fazer tanta coisa, nenhuma delas está funcionando bem, ou eu tive que abandonar alguma coisa que eu não queria ter abandonado. Dá aquela sensação desconfortável de que nada que eu faço dá certo, nada que eu tento fazer funciona do jeito que eu gostaria. E por que será que isso acontece? Será que a gente não está com excesso de metas e falta de prioridade? E esse conceito é uma das raízes de uma linha filosófica chamada essencialismo. Essa corrente filosófica tem raízes bem antigas, então a gente está falando de budismo, mas ela se popularizou bastante por causa do livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown. E o essencialismo parte de um princípio bem simples. Tentar dar conta de tudo é a forma mais eficiente de você não conseguir fazer nada. Então o essencialismo ele vai partir dessa ideia central, de que se a gente não vai dar conta de tudo, do que a gente realmente precisa dar conta, o que é importante de verdade e para que a gente vai olhar. Isso é o que a gente vai chamar de prioridade, né? Quais são as nossas prioridades reais? A questão é que quando a gente coloca aquele excesso de metas, aquela lista interminável de coisas que a gente quer resolver, a gente tem coisas muito pequenas e que talvez não sejam tão importantes assim. E isso vai se conectar um pouco com um vídeo sobre por que a gente fica tão cansado em dezembro, por causa da fadiga decisória. A gente tem coisas menores, que são menos importantes, que estão consumindo a nossa energia. E quando a gente precisa focar em algo que é realmente importante, a gente não tem mais disposição, porque a gente já queimou tudo com coisas desnecessárias. E é dentro desse contexto que a gente tem que reformular a forma como nós interpretamos as metas, que a gente costuma olhar para elas como se fosse uma lista obrigatória de tudo que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, ela serve mais como uma orientação. Se eu tenho todos esses problemas aqui, o que eu tenho que olhar de verdade? Para que elas não virem mais uma fonte de cobrança do que necessariamente algo que eu tenho que resolver. Alguns problemas nossos merecem mais atenção e não é errado a gente dar mais atenção para alguns problemas. A questão é que em algum momento você vai ter que escolher o que é realmente importante, o que é essencial, o que precisa e merece a tua atenção e o que não merece. E eu sei que, no geral, a vida cotidiana é corrida. A gente precisa resolver muita coisa, os problemas vão aparecendo, se somando. A gente tem coisas pequenininhas que a gente quer fazer e às vezes a gente não consegue e a gente acaba meio que só reagindo à vida, vendo as coisas acontecerem e vamos ver o que dá. As metas funcionam como se fosse um mapa, mas a gente só vai conseguir desenhar esse mapa se a gente souber onde a gente quer chegar. E eu sei que a vida é complicada. Às vezes a gente tem que dar conta de muita coisa, demandas urgentes aparecem, a gente tem que apagar incêndio com frequência. E a gente passa por um momento da vida em que a gente está mais reagindo às coisas do que necessariamente escolhendo elas. E as metas funcionam para conseguir organizar isso, para a gente conseguir olhar e ver o que é realmente importante e o que não é. Às vezes a gente vive meio no piloto automático e a gente costuma esquecer as metas exatamente nesse momento. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, sobre reagir à vida e como a gente vive no piloto automático. Obrigado pela companhia até aqui e nos vemos no próximo vídeo.